No programa Carioca de hoje, vamos ver como artistas de diferentes épocas retrataram o Rio de Janeiro. O Rio do século XVIII nas pinturas de Nicolas Antoine Tounet. As fotografias de Augusto Malta. A cidade maravilhosa em uma curiosa maquete feita de sucata. E ainda, a cidade retratada em cédulas. O programa Carioca está à cara do Rio e começa agora. Em 1816, um francês chega ao Brasil e passa a retratá-lo em suas pinturas. E o Rio de Janeiro é a sua principal inspiração. Ele era pintor, ilustrador e professor. Teve seus estudos em pintura iniciados em 1768, na França. Quando estava com 17 anos, Nicolas Antoine Tounet se dedicou à pintura de paisagens. 16 anos depois, foi aceito como agregado na Academia Real de Pintura e Escultura, na França, que o possibilitou participar de eventos oficiais. O Tounet fez parte de um grupo de artistas franceses e que atenderam durante um tempo às demandas de Napoleão Bonaparte. Eram artistas que promoviam as ações de Napoleão Bonaparte até o momento em que ele perde, a guerra para os ingleses, e esses artistas então caem numa espécie de ostracismo dentro lá da nova política francesa. No início do século XIX, Dom João VI, mesmo sendo em tese inimigo de Napoleão Bonaparte, convidou alguns artistas para conhecer o Brasil, dentre eles Tounet. Mas que pela arte não considerou esse tipo de coisa e os convida para vir para o Brasil. Para isso ele traz o grupo que ficou conhecido como a Missão Francesa. Dom João queria, com a vinda deles, criar uma academia de artes no Brasil. E esse grupo vai trazer novas técnicas, novas abordagens de desenvolvimento artístico aqui, num país que era uma colônia ainda e que já tinha os seus artistas, mas que não tinham aquela bagagem teórica que os artistas franceses tinham da academia. Naquela época, o estilo artístico que predominava era o neoclássico, representado por uma imagem bem parecida com a realidade, marcado por traços precisos e cores muito expressivas. O Tounet vai ser um daqueles artistas que vai ter a possibilidade de representar o Rio de Janeiro colonial. Um Rio de Janeiro que era muito pequeno, mas que com a presença da família real portuguesa aqui, a partir do momento que Dom João VI, o Rio de Janeiro passa a ser a capital do Império Português, e muitas reformas serão feitas nesse período que Dom João está aqui. E o Tounet vai ter chance de retratar o Rio de Janeiro, pegando ainda o tempo do Morro do Castelo, do Morro de Santo Antônio, o próprio Outeiro da Glória, ainda com a praia chegando bem próxima ali do morro. Então, essas representações do Tounet, elas servem inclusive como um documento de um Rio de Janeiro colonial, começando a ganhar alguns aspectos de uma cidade que se tornaria então cada vez maior. Em solo brasileiro, Tounet fez quadros que mostraram a cidade do Rio de Janeiro, como o Largo da Carioca, a Cascatinha da Tijuca e o que mostra a praia de Botafogo. E através dessas obras, a gente consegue ter ideia de como era a própria arquitetura no período colonial, o tipo de arruamento, o tipo de calçamento. Então isso tudo está ali presente, quer dizer, além de ser uma pintura que a gente utiliza para contemplá-la, a gente também tem como um documento histórico.
cidades que Rio de Janeiro é representado. Você sabia que a cidade já foi retratada nas cédulas do nosso dinheiro? O Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro é um dos mais importantes do Brasil. Em seu acervo, milhares de objetos, dentre eles a coleção de numismática considerada a maior da América Latina. São mais de 146 mil peças, principalmente cédulas e moedas. Ao ver o acervo, podemos saber até mesmo quando as primeiras cédulas passaram a circular no país. Com a chegada do rei, em 1808, ele cria o Banco do Brasil, que é o segundo banco da América, né? O Banco do Brasil. Em 1810, eles começam a emitir cédulas com um determinado valor, um emissor legal, né? E tem-se início a história do nosso papel moeda como cédula bancária a partir daí. O Rio de Janeiro foi a cidade mais representada no nosso dinheiro. Suas belezas naturais exerciam um grande encantamento. A cidade foi sede do Império e mais tarde capital federal, além de abrigar diversas casas bancárias e o Tesouro Nacional. Essa ideia vem de uma ideia nacionalista no momento que uma nação ela cria um determinado papel moeda, vamos dizer assim, ela transmite uma determinada arte para esse papel, representando as riquezas de sua terra. No caso do Brasil, nós temos a representação em cédulas da cidade do Rio de Janeiro, de diversos pontos da cidade, como da Baía de Guanabara, como também da Avenida Niemeyer. Mas nós temos outras imagens também que representam essa arte nas cédulas do Brasil. Não se sabe exatamente quantos locais no Rio de Janeiro foram estampados nas cédulas, mas o Museu Histórico possui alguns registros importantes, como uma nota de R$2.000 que estampa a Rua 1º de Março, outra de R$10.000 com a Praia de Botafogo, uma de R$20.000 com uma vista da Baía de Guanabara e do Pão de Açúcar, e até a de R$50.000 que traz o registro do Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. A representação do Rio de Janeiro nas cédulas não teve apenas o objetivo de mostrar as belezas naturais. Era usada também como uma estratégia do governo da época para fazer propaganda e divulgar a cidade. A representação da cidade do Rio de Janeiro vem de encontro também com as modificações pelas quais a cidade foi passando à medida que ela foi evoluindo historicamente. Porque a cidade evolui, ou melhor, evoluiu do século XVI ao século XXI. Então, nesse momento, nesse contexto, eu creio que as autoridades quiseram, como um meio de propaganda, promover a nossa cidade exibindo partes importantes da nossa paisagem. Durante o passar dos anos, as notas foram se modernizando e também mudaram de contexto. Houve uma mudança da seguinte maneira, ao meu ver. Se anteriormente havia um sentimento de nacionalismo e esse sentimento de nacionalismo era representado nas cédulas através dos personagens históricos da nossa própria história, no caso, posteriormente, a partir da criação do Banco Central do Brasil, a tendência é modernizando e chamando a atenção da população para determinados elementos, como no caso do real. Nós temos a representação de espécies que estão em extinção. No próximo bloco, mais retratos do Rio de Janeiro. O programa Carioca já volta.
Se o assunto for retratos do Rio de Janeiro, não poderia faltar Augusto Malta. O fotógrafo foi responsável por preservar a memória da cidade numa época de grandes transformações. Rio de Janeiro, início do século XX. O então prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, começou a mudar a paisagem da cidade. Deu a ela um toque de charme parisiense, ao mesmo tempo em que alargou as ruas e abriu novos acessos. E Augusto Malta, o fotógrafo da Prefeitura do Rio na época, esteve em todos os lugares, no centro, na Zona Norte e na Zona Sul. Augusto Malta registrou as principais transformações urbanas que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, e o Arquivo Geral guarda alguns desses registros. Augusto Malta nasceu em 1864, em Alagoas. Veio para o Rio em 1888. Tentou várias profissões, mas sem muito sucesso. Mas em 1900 passou a fotografar. Até que em 1903, o prefeito Pereira Passos o convidou para ser o fotógrafo oficial da Prefeitura do Rio de Janeiro. O Augusto Malta é um fotógrafo que ele percebe a chance de poder fotografar a cidade a partir da prefeitura do Pereira Passos, que foi um prefeito que faz as grandes transformações urbanas na cidade. Então ele trabalha na prefeitura, o Augusto Malta, de 1904 a 1936, sendo fotógrafo oficial da prefeitura do Rio. Então ele cobre as principais transformações urbanas que a cidade teve durante toda a grande parte da primeira metade do século passado. Augusto Malta deixou um grande acervo. São negativos de vidro, chapas fotográficas e muitas fotos. Mas bem menos do que ele efetivamente tirou. É que a maioria dos mais de 30 mil registros feitos por ele foram perdidos ou estragados com o tempo. Mas a pequena parte que sobreviveu encontra-se espalhada por diversas instituições e também aqui no Arquivo Geral, um órgão da prefeitura que guarda documentos que fizeram parte da história do Rio, incluindo as fotografias. O Malta, por mais que tenha sido um fotógrafo da prefeitura do Rio, o dia dele devia ter umas 70 horas, porque ele foi fotógrafo da prefeitura, ele foi fotógrafo da Light, ele tinha um escritório próprio e depois uma série de fotos que estavam na casa dele quando ele já tinha falecido, a família vendeu para o Carlos Lacerda, que fundou o Museu da Imagem do Som, com um dos primeiros acervos esses acervos que estão do Malta lá. Onde havia mudança, lá estava o Malta, como era chamado. Ele registrou a inauguração da Avenida Beira-Mar, a Avenida Rio, antes chamada de Avenida Central. E também a Praia de Botafogo, que não possuía nenhum prédio ao seu redor, e com uma vista do Corcovado sem o Cristo Redentor. Aqui a gente tem uma foto clássica da Lapa, dos Arcos da Lapa, também fotografada pelo Malta. É muito interessante porque o Malta faz essa assinatura na foto, então a gente consegue identificar. E aqui já uma foto de um prédio mais antigo, um prédio do Arquivo Público, o nosso prédio, uma das primeiras imagens. Então ele não fotografava só o que se estava construindo, mas também todas as imagens da cidade. Essa daqui é da Praia da Santa Luzia, que não existe mais. E essa aqui é a Biblioteca Nacional. Pereira Passos deixou a prefeitura em 1906, mas Malta continuou como fotógrafo oficial até 1936, o período em que registrou também o povo e os costumes da cidade. Os funcionários da limpeza pública, em 1911. O alargamento da Estrada da Gávea, em 1914. A Escola Mista do Engenho da Pedra de Irajá, em 1917. A obra do alargamento da Avenida Niemeyer, em 1919. A Vista Geral da Lagoa Rodrigo de Freitas, naquele mesmo ano. O desmonte do Morro do Castelo, em 1922, foi registrado de vários ângulos. A saúde também ganhou alguns cliques de Malta, como a campanha contra a chupeta, o alcoolismo e o autocar da limpeza pública. Malta fotografou até os 90 anos. Morreu aos 93 anos de idade.
Para divulgar o trabalho de Malta, o Arquivo Geral do Rio de Janeiro criou um portal, onde é possível encontrar o extenso acervo de fotografias. Então eu chamei todas essas instituições, o Instituto Moreira Salles, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional tem algumas fotos do Malta. Vamos tentar digitalizar tudo isso e construir um grande portal, porque fatalmente a gente tem duplicatas das fotos em muitas instituições, ou mesmo a mesma foto em ângulos diferentes espalhadas pelas instituições. E é esse portal que vocês encontram na internet, o que facilitou muito o acesso dos pesquisadores às imagens e, mais que isso, deu segurança ao acervo, porque você passa a controlar todos eles e você evita, muitas vezes, que o pesquisador fique manuseando as fotos de novo. Qualquer pessoa pode acessar de casa e, se interessar fazer uma busca, a pessoa deve fazer o registro com todos os seus dados. Feito o registro, você tem a possibilidade de fazer busca por diferentes palavras-chave. Você pode pesquisar com as palavras-chave, pesquisar no título da foto, a legenda. Tem uma série de opções para a pessoa pesquisar. Para fazer o cadastro, basta entrar no portal, que é o portalalgustomalta.rio.rj.gov.br, preencher os dados solicitados pelo portal para criar o login e a senha. Feito isso, você vai ter acesso à pesquisa avançada. Então, é só aproveitar. A seguir, vamos conferir um Rio de Janeiro feito com sucatas. É no próximo bloco. Pura criatividade. Bastaram algumas sucatas e peças de carro para que o artista plástico Luiz retratasse o Rio de Janeiro em uma maquete motorizada. O Rio de Janeiro continua lindo, mesmo quando é feito de sucata. O brasileiro é conhecido por sua criatividade e com o artista plástico Luiz não seria diferente. Ele resolveu retratar as belezas do Rio de Janeiro através de miniatura, feita de sucata e de peças de carro. Dono de uma oficina mecânica localizada atrás da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Luiz resolveu fazer algo diferente. A ideia surgiu quando há quase 5 anos ele ganhou este bondinho de Santa Teresa de presente, dado por um amigo. Ele então resolveu fazer uma surpresa e colocou o bondinho para funcionar. Desde então, não parou mais. Essas maquetes aqui, que no caso são 8, né? Eu fiz com 4 anos e meio. O que antes era uma simples oficina mecânica, hoje abriga dezenas de carrinhos e brinquedos. Já são dias e noites de dedicação nas lindas maquetes. E Luiz também conta com a ajuda de voluntários. As pessoas passam aí, meu amigo aqui do lado aqui que tem a loja de alumínio, ele me dá uns pedacinhos de alumínio, outros passam por aqui pela rua, traz carrinho, traz brinquedo, né? Os clientes também colaboram também, traz para mim também. Aí eu vou juntando aí um carrinho, um brinquedo, e vou fazendo. No pequeno sobrado de 2 andares ficam as 8 maquetes construídas pelo artista Luiz e bem próximas aos carros e ferramentas do mecânico. Cada arte mostra tanto a beleza natural quanto o centro da cidade. Aqui eu tenho a Praia Vermelha, tenho também o aeroporto Santos Dumont, tenho também a Ponte Rio-Niterói, tenho também o Cristo Redentor. Podemos ver helicópteros, carros e até o bondinho do Pão de Açúcar funcionando. O artista plástico brinca quando questionado sobre a riqueza de detalhes que envolve sua arte. Comigo é um perigo, porque
eu ficar olhando muito, me apaixonar, eu acabo fazendo, né? Eu começo a olhar, acho interessante, aí eu tenho que sair logo de perto para não memorizar muito, ou então fica na mente, aí não sai mais. Aí enquanto eu não coloco, não faço do jeito que eu preciso, eu não paro. Colocar um avião desse no alto, sem uma iluminação, entendeu? É perigoso, né? Porque ele carrega muitas vidas, né? Então tem que colocar tudo da melhor qualidade, né? Iluminação também através de motorzinho, né? Motorzinho aí de limpador de para-brisa, motorzinho de forno, né? E assim vai. Aí eu vou juntando aí, eu vou dando jeito, né? Vou conseguindo fazer. Da Praia Vermelha ao Aeroporto Santos Dumont. Nas maquetes, não existem restrições quando o assunto é diversão. Eu observei que as crianças gostam muito, mas eles gostam muito de pegar os carrinhos para brincar. Agora eu reparei também que, na verdade, eu acho que as crianças grandes também gostam muito, entendeu? Eu descobri que tem criança com 50 anos, entendeu? Que vem aqui e brinca à vontade. Além de artista plástico, Luiz também é músico e diz que essas atividades tomam muito tempo, mas que tenta conciliar tudo isso junto com o trabalho. A maquete ela veio, então eu aprendi a dividir um pouco de música, um pouco de maquete e um pouco de trabalho, porque tudo meu é aqui dentro do meu trabalho. Cada artista tem sua própria inspiração para fazer os trabalhos. Seu Luiz conta que também é preciso dedicação para montar cada peça. Tem dia que eu não estou nem para apertar um parafuso, mas também tem dia que eu pego nela, começo 8 horas da manhã e só paro meia-noite, entendeu? Porque eu vou te explicar, fazer um guindaste daquele ali da Ponte de Niterói, é muito trabalho, entendeu? Então, aí enquanto eu não acabo, eu também não sossego, entendeu? Todas elas me batem muito, né? Todas elas. Eu tenho aqui o centro da cidade, né? Que me bateu bastante, inclusive tem até ali o que eu passei muitas das vezes com ela, né? Trabalhando até tarde, né? Luiz diz que tem planos para montar outros retratos do Rio, mas por enquanto preferiu não revelar. Tem, mas eu não posso falar para você. Surpresa. Porque senão, se eu falar, você vai um dia, daqui a 1 mês, 2 meses, você vai passar por aqui e vai falar, e aí, já começou? Aí eu vou ficar devendo, então eu prefiro não falar, tá aqui guardado, entendeu? O programa Carioca de hoje chegou ao fim, mas você pode conferir essa e outras edições do nosso site tv.uniswan.edu.br. A gente se vê numa próxima edição. Tchau, tchau!